Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Louva a Deus, irmão, por mais uma oportunidade, irmão, de estarmos aqui essa noite, aqui reunidos com os irmãos, irmão, para aqui adorar e bendizer o santo nome do Senhor, irmãos. Porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, irmãos. O que seríamos de nós se não fôssemos as mãos do Senhor a nos guardar, irmãos? Devemos ser eternamente gratos por até aqui o Senhor nos ajudar. Quero aqui justificar, irmãos, a ausência da minha esposa, do meu pequenino. Sabemos nós, minha esposa, irmão, ela trabalha durante a semana, de segunda a sábado, então o final de semana se torna curto, e ela ali ficou, irmãos, a fazer uns afazeres, e por esse motivo, irmão, ela não estar aqui esta noite. Mas estamos nós aqui, irmãos, para adorar e bendizer, irmãos, o santo nome do Senhor. Eu peço que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de João, no seu capítulo de número 5. João 5. Palavra bastante conhecida, irmão, mas a palavra do Senhor, ela se renova, irmãos, a cada dia. Esperar que todos os irmãos encontrem para todos nós estarmos lendo junto em nome de Jesus. João 5. Amém, igreja? Estarei lendo, irmãos, para não tomar tempo. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram: Aquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Amém? Os irmãos podem tomar seus assentos em nome de Jesus. Como eu disse, irmãos, uma palavra muito conhecida. Aleluia, Jesus. Esse tanque, irmão, de Betesda, ficava localizado, aleluia, Jesus, em Jerusalém, próximo às portas da cidade. E era um lugar, irmãos, acessível a todos. Por isso havia ali, né, irmãos, uma grande quantidade, irmãos, de enfermos. E ali eles acreditavam, irmãos, que quando aquela água era agitada, aleluia, Jesus, o primeiro ao que se lançasse, irmão, naquele tanque, ele era curado, irmãos, das suas enfermidades. Muitas das vezes, irmãos, nós vemos esse texto e nos podemos perguntar, irmãos, por que Jesus, ele escolheu, irmãos, aquele paralítico, irmãos, para curar, sabendo que ali haveria, irmãos, muitos enfermos. Se nós formos ler, irmãos, com atenção esse texto, a Bíblia vai dizer que esse homem, irmãos, ele se encontrava enfermos há 38 anos, irmãos. E há 38 anos, esse homem permanecia ali, irmãos, naquele lugar, crendo, irmãos, que se ele se lançasse naquele tanque, ele seria curado. Mas devido à tua enfermidade, irmãos, por ele ser um paralítico, ele não conseguia se movimentar,
ele conta que toda vez que ele tentava se lançar naquele tanque para ali obter a sua cura, o seu milagre, outro vinha e entrava na sua frente, e ele ali retornaria, irmãos, regressaria para onde ele estava, irmãos. Aleluia, Jesus. Como eu disse, irmãos. E aqui no versículo número 1, é interessante, irmãos, que a palavra do Senhor vai dizer que depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ou seja, ali, irmãos, era um lugar que estava tendo uma festa, mas também ali era um lugar onde havia ali, irmãos, muitos enfermos, irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Como hoje, irmão, nós estamos aqui reunidos essa noite, podemos dizer, irmãos, que é uma festa, porque estamos aqui, irmãos, adorando, bendizendo e engrandecendo o nome do Senhor. Mas enquanto nós estamos aqui, irmãos, nos alegrando na presença do Senhor, muitos em nosso meio, irmãos, se encontram, irmãos, enfermos, aleluia, Jesus. Muitos que estão nos seus lares se encontram enfermos. Muitos que estão nos assistindo, irmãos, por esta live, talvez se encontrem enfermos, irmãos. Mas o segredo é se manter, irmãos, como este homem fez. Que mesmo tendo a sua dificuldade, aquele homem ele não desistiu, que um dia chegaria a sua vez de receber a sua cura e o seu milagre. Aleluia, Jesus. Como eu disse, irmãos, aleluia, Jesus, estamos aqui, irmãos, felizes na presença do Senhor, mas infelizmente, irmãos, no nosso meio, tem gente passando problema em casa, no casamento, irmãos, passando problemas, aleluia, Jesus, com enfermidade, passando dificuldade, irmãos, nas suas finanças, irmãos. Aleluia, Jesus. Neste texto não foi diferente. Aleluia, Jesus. Enquanto a cidade estava ali, irmãos, aleluia, Jesus, e uma festa, tinha ali próximo, irmãos, um tanque, aleluia, Jesus, com uma legião, irmãos, de enfermos, aleluia, Jesus, de pessoas que estavam ali, irmãos, esquecida pela sociedade. Aleluia, Jesus, como esse homem que ficou ali há 38 anos doente, irmãos. Mas vemos nós, irmãos, que a cura deste homem, a cura deste paralítico, ele não veio, irmãos, do tanque, das águas, irmãos. Ele veio, irmãos, de Jesus. Porque eu creio que o que curava ali, irmãos, não era aquela água. O que curava, irmãos, era Jesus. E como eu citei, irmãos, no começo do texto, é interessante porque Jesus, ele escolheu aquele homem. Jesus, irmãos, ele teve compaixão, irmãos, daquele homem. E Jesus chega até aquele homem e pergunta: queres ficação? E eu imagino, irmãos, que aquele homem, ele deve ter perguntado para Jesus: o Senhor vai me levar até o tanque? Aleluia, Jesus. Mal sabia ele, irmão, que ele estava na frente, irmãos, do dono do milagre, do dono da cura, e com apenas uma palavra, ali ele seria curado, como foi o que aconteceu, irmãos, onde Jesus mandou: levanta-te e toma a tua cama. Aleluia, Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, muitas das vezes, como este homem, se for ver aqui no versículo, aleluia, Jesus, de número, glória a Deus, 7, irmãos, onde ali aquele enfermo, ele vai dizer: Senhor, não tenho homem algum, que quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Ou seja, aquele homem ficou ali 38 anos, irmãos, porque ele estava ali, irmãos, esperando o seu milagre, a partir, irmãos, de humanos, a partir de pessoas, porque devido ao seu problema, ele achava que ele só conseguiria alcançar o seu milagre se alguém pegasse ele e lançasse naquele tanque. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 6, irmãos, Jesus vai fazer uma pergunta àquele homem. Meus amados, quando Jesus perguntar se você quer ser curado, ele quer saber, irmãos, realmente se tu tem certeza se é aquilo, irmãos, que tu está pedindo. Porque muitas das vezes, irmão, nós pedimos muitas coisas, mas onde nós estamos, irmãos, precisando de poucas, irmãos. Eu costumo dizer que Deus, ele não é um Deus que atende às nossas vontades. Ele é um Deus que atende às nossas necessidades. Aleluia, Jesus. E como já foi dito, irmãos, essa noite, irmãos, o nosso milagre, a nossa cura, irmãos, ela vem pela nossa fé, irmãos. Podemos lembrar aqui, irmãos, daquela mulher do fluxo de sangue, onde aquela mulher, ela padeceu por 12 anos, irmãos, com aquela
enfermidade, onde ali aquela mulher foi excluída, irmãos, da sociedade, porque devido a ela ter, irmãos, aquele problema de saúde, ela era considerada uma mulher impura e não poderia ali, irmãos, viver em meio à sociedade. Mas aquela mulher, ela creu no seu coração e ela teve a fé, irmãos, que ela somente tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada, irmãos. E sabemos nós que por onde Jesus passava, ele operava milagres, irmãos, maravilhas, e onde Jesus andava, irmãos, a multidão se aglomerava. Então, aquela mulher, irmãos, ela tinha duas dificuldades para ela chegar, irmãos, ela ter ali a sua cura, seu milagre. Primeiro, irmãos, que ela estava impossibilitada de viver no meio da sociedade, porque ela é considerada impura devido, irmãos, àquela enfermidade. E segundo, irmãos, era a multidão que era grande, irmãos. Mas aquela mulher, irmãos, ela teve a fé, irmãos, ela teve, irmãos, a decisão de se agachar, irmãos, em meio à multidão e tocar, irmãos, nas vestes de Jesus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando aquela mulher tocou nas vestes de Jesus, automaticamente, irmãos, estancou, irmãos, aquela, irmãos, perda de sangue. E após ela tocar nas vestes de Jesus, Jesus vai dizer: alguém tocou em mim. E os discípulos vão virar para Jesus e vão dizer: mas mestre, como diz, alguém tocou em ti, a multidão é grande, a multidão te aperta. Mas aí Jesus vai dizer: mas de mim saiu virtudes. Aleluia, Jesus. Ou seja, o toque daquela mulher, irmãos, foi um toque diferente, foi um toque de fé, foi um toque que ela saiu da sua casa já com a certeza que se ela encontrasse com Jesus, somente tocasse naquela veste, irmãos, ela seria curada, irmãos. E durante aquele percurso também ali, Jesus ele vai operar, irmãos, outro milagre, que é, irmãos, a cura da filha de Jairo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que Jairo, irmãos, vai de encontro a Jesus e vai dizer que a sua filha está quase morrendo, irmãos. E Jesus, irmãos, já estava indo, irmãos, em direção à casa de Jairo, quando Jesus foi interrompido, irmãos, ali, pelaquela mulher do fluxo de sangue, irmãos. Talvez ali Jairo pode ter, irmãos, pensado: aleluia, Jesus, o mestre já estava indo para salvar a minha filha. De repente, do caminho, vem outra pessoa e impede que o mestre chegue à minha casa para ali operar o milagre sobre a minha filha. Mais uma vez aqui eu repito, irmãos, que Deus, ele é um Deus, irmãos, de misericórdia, é um Deus que vê as nossas necessidades. Sabemos nós que Jairo era um homem rico, irmãos, e aquela mulher, irmãos, era uma mulher que já tinha gastado todos os seus bens com médico, irmãos, procurando receber aquela cura. Ou seja, no pensamento de Jesus, eu penso comigo, que Jesus, ele achou, irmãos, que aquela mulher, porventura, no momento, estava, irmãos, mais necessitada de que Jairo, irmãos. Mas eu acho interessante, irmãos, que quando Jairo vai até Jesus, Jairo vai dizer que a sua filha está muito doente, que a sua filha está prestes a morrer. E por Jesus ali parar para operar o milagre naquela mulher, se passou o tempo e a Bíblia vai dizer que ali diziam que a filha de Jairo já se encontrava morta, irmãos. Jesus, ao chegar naquela casa, Jesus vai dizer: ela não está morta, ela apenas dorme. Aleluia, Jesus. Aqui mais uma vez, irmãos, eu fico maravilhado, tamanha a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque talvez se aquela menina tivesse só enferma, irmãos, talvez a ciência, a medicina poderia, irmãos, curar aquela menina. Mas a morte, irmãos, somente Jesus Cristo tem o poder, irmão, de ressuscitar aquele, irmãos, que já morreu. Ou seja, talvez aquele homem pensou, aleluia, Jesus, que ele foi atrapalhado de chegar ao seu milagre. Mas ali, irmãos, foi mais uma prova, irmãos, de vermos que Jesus é um Deus, irmãos, do impossível, irmãos. Talvez tu se encontre, irmãos, com uma dificuldade financeira, com uma enfermidade que te assola, irmãos, há muito tempo. Aleluia, Jesus, e vê, irmãos, pode questionar Deus, que não chega, irmãos, a tua hora, o teu tempo, irmãos. E muitas das vezes até, irmão, desacredita, diminui a tua fé, irmãos. Aleluia, Jesus se distancia de Deus, irmãos. Em Lucas 1:37, a palavra do Senhor vai dizer que para Deus nada é impossível, irmãos. A palavra do Senhor também vai dizer, irmãos, que um dia para Deus pode ser mil dias, como também 1000 dias, irmãos, pode ser
um dia, irmãos. Então, irmãos, se tu crês, se tu tem fé, continue esperando o teu milagre, continue esperando a tua cura, porque Deus, em nenhum momento, irmãos, aleluia, Jesus esqueceu de ti, fechou os olhos para olhar para ti e para o teu problema, irmãos. Deus é aquele, irmãos, que está sobre tudo e sobre todas as coisas, irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E como eu disse, irmãos, às vezes nós ficamos esperando, irmãos, a nossa bênção, esperando as nossas vitórias, irmãos, através, irmão, de pessoas. Quantas vezes, irmãos, eu e você já nos decepcionamos com pessoas que nós estendemos a mão, ajudamos, e muitas das vezes, irmãos, aleluia, Jesus, aquelas pessoas a qual nos ajudamos, não deu crédito, irmãos, não foi grato, como também vice-versa. Quantas das vezes fomos ajudados, irmãos, e por motivos, irmão, de ingratidão também deixamos de agradecer, aleluia, Jesus. Então, irmãos, se nós formos esperarmos do homem, das pessoas, nós sempre, irmãos, seremos decepcionados. Porque nós somos falhos, irmãos, nós somos pecadores, irmãos. O único que é perfeito, irmãos, e o único, irmãos, que é fiel para cumprir com aquilo que prometeu, irmãos, é somente o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos. Aleluia, Jesus. Eu aprendo aqui, irmãos, que nós temos, irmãos, que parar de dependermos, irmãos, do homem, irmãos. Aleluia, Jesus. Porque aquele homem estava ali, irmãos, depositando a tua esperança em pessoas, irmãos, em homens, para que pudesse ajudar, para que ele pudesse ali alcançar o seu milagre. Aleluia, Jesus. Esse homem, irmãos, ficou ali 38 anos esperando, irmãos, de homem, de pessoas, e se decepcionou, irmãos. Somente no dia que Jesus, irmão, chegou naquele lugar, que a bênção, irmãos, e a vitória dele foi alcançada, irmãos. Louvado seja Deus. Então, que vemos nós, irmãos, sempre, irmãos, entregarmos as nossas causas, as nossas lutas, irmãos, nas mãos, irmãos, daquele que tem o poder, irmãos, de resolver. Porque muitas das vezes nós preferimos, irmãos, contar as nossas dificuldades para o nosso vizinho, para os nossos irmãos, em vez, irmão, de nos prostrarmos e contarmos, irmãos, para Deus, entregarmos na mão de Deus. Porque, como eu disse, irmão, bastou uma palavra, aleluia, Jesus, e a paralisia daquele homem, irmãos, foi vencida em segundos. Aleluia, Jesus. No versículo, irmãos, de número 14, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele encontra aquele homem novamente no templo. E Jesus diz, não peque mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus ali mostra para aquele homem, irmãos, louvado seja Deus, que a cura não é o fim, irmãos, mas o começo de uma vida santa, irmãos. Jesus, ele quer, irmãos, restauração total. Jesus ali queria curar aquele homem, irmãos, o corpo, irmãos, a alma e o espírito, irmãos. Louvado seja Deus, porque de adianta, irmãos, eu, você, sermos curados, irmãos, de uma enfermidade e estarmos, irmãos, com a nossa alma, irmãos. Aleluia, Jesus. Sem destino, com a nossa alma impura, irmãos. De que adianta eu receber a minha cura, irmão, física e perder, irmãos, a minha salvação, irmãos. Então, irmãos, de nada adianta. Aqui, irmãos, eu separei alguns versículos da palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. No livro, irmão, de Mateus, no seu capítulo de número 18, onde a palavra do Senhor vai dizer, ai do mundo, não, versículo 8, portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta e o atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, de que tendo duas mãos ou dois pés e seres lançado no fogo eterno. Aleluia, Jesus. O 9 vai dizer, e se o teu olho te escandalizar, arranca-o, atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um olho só, do que tendo dois olhos e seres lançado no fogo do inferno. Nesta palavra, Jesus, irmãos, ele não se preocupa somente com aquela enfermidade física daquele homem, mas Jesus ali, ele se preocupa, irmãos, com a alma, irmãos, daquele homem. Porque, irmãos, o bem mais precioso para Cristo, irmãos,
é a minha e a tua alma, irmãos. Por isso, vale, irmãos, que eu e você, a cada dia vivemos, irmãos, em santidade. Louvado seja Deus, porque a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que naquele grande dia, irmãos, muitos vão dizer: Senhor, eu expulsei demônio no teu nome. Senhor, eu profetizei no teu nome. Senhor, eu curei no teu nome. Mas vão escutar, irmãos: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Confesso para os irmãos que durante, irmãos, esses 3 anos de convertido, eu já recebi, irmãos, muitos elogios. Quantas vezes eu recebi: irmão Elcio, tu é uma benção. Irmão Elcio, tu é uma benção. Irmãos, mas para mim, melhor do que isso, irmãos, melhor do que esses elogios, melhor, irmãos, de que, aleluia, Jesus ser elogiado, é naquele grande dia, irmãos, o Senhor, irmão, me disser: vem, meu filho, eu te conheço. Aleluia, Jesus. Então que vemos nós, irmãos, a cada dia, irmãos, nos santificarmos na presença do Senhor, buscar, irmãos, constantemente. Aleluia, Jesus. Como já foi dito essa noite, vivemos em tempos difíceis, irmãos. Vivemos em tempos, irmãos, que muitos crentes já perderam, irmãos, o desejo, a vontade de vir à casa do Senhor. Muitos crentes que acham por ter 10, 20, 30 anos de convertido, já estão, irmãos, com a sua salvação, irmãos, garantida. Mas como foi dito esta noite, a nossa salvação, irmãos, ela não está no começo, ela não está no meio, ela está no fim, irmãos. Ela está, irmãos, quando naquele grande dia, irmãos, o nosso nome, irmãos, está escrito, irmão, no livro da vida. Apocalipse 3, no seu capítulo número 20, a palavra do Senhor vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Abre o teu coração, irmão, deixa Jesus Cristo entrar na tua vida. Deixa Jesus Cristo, irmãos, entrar na tua causa, nas tuas lutas, irmãos. Porque, como eu já disse, somente Ele, irmãos, tem o poder, irmãos, sobre tudo e sobre todas as coisas. Glória a Deus. Assim, irmãos, como aquele paralítico recebeu a tua cura durante tanto tempo, irmãos. Como eu já citei aqui, irmãos, é questão de tempo, irmãos. Espera mais, persevera, irmão, porque logo mais, aleluia, Jesus, em nome de Jesus, irmãos, o teu problema, a tua causa, irmãos, a tua cura, o teu milagre chegará, porque Deus, irmãos, é fiel, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Louvado seja o nome do Senhor. Quero aqui louvar, irmãos, o louvor, apenas 2 estrofes do louvor, irmãos, 198 da harpa cristão, que é, irmãos, Jesus, o bom amigo. Assim como Jesus, irmãos, foi o fiel amigo daquele homem, irmãos, Ele é, irmãos, o nosso fiel amigo. Que, aleluia, Jesus. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido de os milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude toma passe. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Glória a Deus. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim.
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus, irmãos, Ele é o nosso bom e o nosso fiel amigo. Que os irmãos fiquem com esta palavra, irmãos, em nome de Jesus. Continue, irmãos, crendo na tua cura, no teu milagre. Porque, como eu já disse, irmãos, Ele é o único, irmãos, que está sobre tudo e sobre todas as coisas. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém.